Nós vamos para o estudo diário do Tânia da data de 12 de Nissan, completando o capítulo 39, no final do capítulo 39, completando hoje o estudo desse capítulo. Então, o Alter Rebbe estava nos falando daquele Yehudi que faz o serviço a Deus, mas de forma mecânica, sem sentimento nem de amor a Deus, nem de temor a Deus, ou um pouquinho de amor, mas sem temor, nem o amor intelectual cultivado, despertado pelo intelecto, nem o amor e temor instintivos presentes na sua alma que não foram revelados. Então nós falamos que isso não tem ascensão, que isso não se eleva, não sobe, falta o lishma, falta aqui a postura autêntica no seu direcionar a Deus. Ele se dirige a Deus, mas sem sentimentos. Isso é como nós falamos, é como uma forma apática, indiferente, fazendo só por fazer, sem motivação. Então nós vamos ver agora no final do capítulo. Bom, se é assim, então, se a pessoa sente que ainda não tem nem amor a Deus, nem temor a Deus, nem a nível instintivo e muito menos a nível intelectual, então será que é melhor então ele nem realizar o trabalho por enquanto não conseguir obter esses sentimentos? A resposta é não. Ele deve continuar fazendo, ele deve agir, atuar, e o Alter Rebbe vai nos explicar por quê. Então, as palavras do Tânia, o ksheosek shelo lishma mamash, לשום איזו פנייה לכבוד עצמו כגון להיות תלמיד חכם וקאי גוונה. אזי אותה פנייה שמצד הקליפה דנוגה מתלבשת בתורתו, והתורה היא בבחינת גלות בתוך הקליפה לפי שעה עד אשר יעשה תשובה שמביאה רפואה לעולם, שבשובו אל השם גם תורתו שבה עמו. Então, vai nos explicar o Alter Rebbe o que acontece com a Torá e Mitzvot produzidas por essa pessoa enquanto ela ainda não cultivou ou não despertou amor e temor a Deus dentro de si, acompanhando os seus atos positivos de Torá e Mitzvot. O que acontece com a pessoa? O que acontece com a Torá e Mitzvot que ela produz nesse interim? Então, o Alter Rebbe vai nos dizer aqui, traçar uma distinção. Existem duas possibilidades, né? Existe uma possibilidade mais neutra e outra mais negativa, depende. Aqui ele não está fazendo da melhor maneira. Não só que não está fazendo da melhor maneira, ele não está fazendo sequer o mínimo necessário. O mínimo de sentimento, de envolvimento, de amor, de temor reverencial, nem aquele instintivo, nem aquele intrínseco que ele já possui dentro de si, não trouxe à tona, não revelou. Bom, se não há o positivo, isso cria um vácuo, dando abertura para outras coisas. Então depende se isso vai ficar ainda num nível, de certa forma, neutro, tolerável, ou se vai ficar num nível associado às clipot, as chamadas cascas, que encobrem, literalmente, ocultam divindade, daí a situação é pior. Então, ele começa a nos explicar, especificar, depende. Então, aqui não está havendo sentimento a Deus, mas mesmo assim ele estuda e ele pratica. Então, qual é a motivação profunda por trás dos seus atos? Se sua observância for completamente inautêntica, aquilo que em hebraico é chamado de shelo lishma, com segundos interesses, com outra intenção. Não é só que não há intenção. Às vezes as pessoas fazem por fazer, estão acostumadas no piloto automático. Aqui não, assumidamente, declaradamente, ou no seu íntimo. Isso é feito de forma completamente inautêntica, por algum motivo ulterior, egoísta, por exemplo, como estudar a Torá, não para servir a Deus, mas para se tornar célebre como erudito. Então, não é que aquele está fazendo só por fazer. Pior do que isso, ele está fazendo, mas só para saciar desejos pessoais, para satisfazer interesses
pessoais. Ele estuda a Torá, mas ele quer ser respeitado, ser uma celebridade, ser considerado um erudito, ou ter um bom salário atuando no ramo, não sei, não é? Alguma coisa assim, para se tornar célebre como erudito da Torá, etc. Então daí o que acontece, e essa não é uma mera situação neutra, como aquele que está, sabe, só está estudando, sem pensar, sem sentir, está cumprindo as mitzvot, mas ele não tem as melhores ou boas intenções, mas também não tem intenções egocêntricas, egoístas ou negativas. Aqui não, a pessoa está tendo motivos ulteriores. Então nesse caso ele nos diz o que acontece, então um motivo ulterior, que é da Klipat Noga, esses interesses egocêntricos, egoístas, de benefício pessoal, estão ligados com a alma animal, com a alma energizante, com Klipat Noga, que é um campo da Klipá, ainda é Noga, mas é uma Klipá, a casca, o que, com aquele campo que encobre e oculta a divindade. Então o que acontece? Essa Klipá acaba cercando, ela enreda-se em sua Torá, e a Torá fica temporariamente exilada na Klipá, caiu na rede da Klipá. Então essa Torá que a pessoa está estudando com esses motivos egocêntricos, com essas segundas intenções, no mínimo temporariamente ela permanece exilada na Klipá, no campo de ocultação da divindade, em vez de jogar ego contra, em vez de criar energia divina, positiva, etc., aqui ela fica exilada na Klipá. Até quando ela vai ficar exilada no campo da Klipá? Então ele nos diz: והתורה היא בבחינת גלות בתוך הקליפה לפי שעה, עד אשר יעשה תשובה שמביאה רפואה לעולם. שבשובו אל השם גם תורתו שבה עמו. Até a pessoa fazer tshuva, até ela se arrepender, até ela voltar a Deus, retornar ao Criador. E a tshuva é trazido no Talmud, ela tem o poder, ela traz cura ao mundo e vai trazer cura para o próprio indivíduo que se arrepende, que se penitencia, que quer voltar a Deus. Uma vez que quando a pessoa retorna a Deus, então ela consegue libertar das agarras da Klipá também a Torá que ele estudou com segundas intenções para benefício pessoal. Então a Torá dele também sai da Klipá e retorna com ela, com a pessoa, para Deus. Enquanto a pessoa não fizer tshuva, de fato, a sua Torá é algo tão paradoxal. A Torá é uma coisa elevada, a sabedoria divina, a vontade de Deus, mas vai estar alimentando, dando energia para o campo das klipot, até a pessoa fazer tshuva. Portanto, aqui não é objeto, depende do sujeito, o sujeito que estuda, como ele estuda a Torá, com que motivação ele estuda a Torá, imbuído de que sentimento, se ele estuda a Torá por amor a Deus, ou por ser algo divino, para se conectar a Deus, ou se ele estuda a Torá para se engrandecer, para benefício próprio. E isso pode fazer a Torá com todo o seu poder, a sua energia ficar nas mãos das klipot, até a pessoa fazer chuva, até ela retornar a Deus, quando então a Torá também, a Torá que ele estudou, também vai retornar para o campo da Kedushá, da santidade. Mas enquanto isso, ela está dando energia para o campo da Klipá. Então, por mais que aqui é um jogo de risco, por assim dizer, mas mesmo assim, então, que a pessoa estude ou não estude, se ele ainda não tem, se ele sabe que ele tem segundas intenções, que ele tem interesses pessoais. Então, diz o Alter Rebbe, nos trazendo algo da própria Halachá, Velachen amru Raboteinu zal leolam yasok adam, אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה בוודאי, שבוודאי סופו לעשות תשובה בגלגול זה או בגלגול אחר, que לא יידח ממנו נידח. Portanto, os nossos sábios de abençoada memória ensinaram que na prática o indivíduo deve sempre ocupar-se do estudo da Torá. Por quê? Porque a Torá possui dentro de si um potencial enorme e uma energia tremenda. Às vezes isso é um risco, se essa energia cair em mãos erradas, ou no campo errado, ou nas klipot. Mas mesmo assim, os nossos sábios, mesmo considerando esse risco, esse perigo, eles ensinaram que o indivíduo sempre deve ocupar-se do estudo da Torá e cumprimento das mitzvot.
mesmo assumidamente de modo inautêntico, mesmo que a pessoa sabe, está consciente que ele está fazendo isso por motivos, por interesse pessoal, por motivos não sublimes, mas egocêntricos e assim por diante, mesmo assim que ele não se abstenha de continuar, de estudar a Torá e de cumprir a mitzvot, mesmo que essa energia temporariamente vai acabar sendo canalizada para o campo de Klipat Noga, para o campo de ocultação da divindade, mas como afirmam os nossos sábios no Talmud, pois de sua prática inautêntica, mesmo que por enquanto ele está praticando de forma inautêntica, ele, o indivíduo, chegará à prática autêntica no final das contas. Ele vai acabar chegando à forma ideal de estudo da Torá e cumprimento das mitzvot, assim afirmam os sábios no Talmud Psachim, ou seja, lishma, de fazer isso de forma autêntica. E segundo o Talmud, é absolutamente certo que a pessoa, no final das contas, acabará fazendo tshuva e a própria luz da Torá vai começar a iluminar a pessoa para que ele saia da sua mesquinhez, que saia do seu egocentrismo, etc. Que ele, então, o próprio Talmud diz que a pessoa vai acabar fazendo tshuva e, de acordo com a Kabbalah, mais cedo ou mais tarde, seja nesta encarnação, seja em outra, visto que mesmo, assim está escrito no profeta Samuel, mesmo um banido, uma pessoa que foi banida do campo da Kedushá, da santidade, não ficará banido dele, aquele que se perdeu, foi banido, mas ele não se perderá para sempre, assim está escrito no profeta Samuel, que lo idach mimeno nidach, no final das contas, mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, nessa encarnação ou em outra. É bom salientar o que os nossos mestres, né, o nosso Rebbe diz, hoje em dia já não tem tempo para outras encarnações, porque a vinda de Mashiach é iminente, então temos que fazer todos tshuva o quanto antes. De qualquer maneira, no final todo mundo vai acabar de uma forma ou de outra retornando. Então ele nos diz, mesmo durante esse período que a pessoa estava banida de Deus, por assim dizer, que estava apartada, separada, mas ele não vai ficar banido para sempre. Ele vai acabar, o indivíduo, fazendo tshuva. Por isso, por mais que a Torá que ele estuda atualmente, com segundas intenções, com objetivos pessoais egocêntricos, não só que essa Torá não se eleva para os campos espirituais, as 10 sefirot dos mundos elevados, mas pior do que isso, nós vimos que ela desce e permanece exilada, enredada no campo das klipot, das chamadas cascas que encobrem e ocultam divindade. Mesmo assim, que a pessoa não se prive de estudar a Torá, não se abstenha de continuar estudando, mesmo que ele sabe que ainda tem feito isso com interesses egoístas, porque deve continuar estudando e cumprindo as mitzvot, mesmo dessa forma, porque no final ele vai acabar fazendo tshuva, ele com certeza vai acabar voltando a Deus, retornando a Deus. E dessa forma, quando ele retornar, ele vai trazer consigo, vai fazer com que retorne também toda a Torá que ele estudou, que ela seja reintegrada no campo da Kedushá, da santidade. Por isso, mesmo até então, ou mesmo nesse momento onde a pessoa ainda tem as suas intenções egocêntricas, ele deve continuar estudando a Torá. Isso, no caso, esse é o caso mais extremo, que a pessoa está estudando com segundas intenções, interesse pessoal, motivos egocêntricos. Agora, não existe aquele estado neutro, isso que esclarece agora o Alter Rebbe. Que shelse stam, lo lishma, velo shelo lishma. Porém, se a pessoa agiu de forma neutra, nem autêntica, nem inautêntica, ou seja, ele não estudou a Torá, praticou as mitzvot com intenções divinas, com sentimento, não é, da forma mais elevada, mas também não é que ele estudou para se engrandecer, para se enaltecer, ou fez as mitzvot para aparecer, etc. Forma neutra, como a gente falou no piloto automático, meio que mecânico pela educação que ele teve. Então, nesse caso, então, o critério para a elevação do seu serviço a Deus é muito mais brando. Aqui vai ser muito mais fácil e viável ele fazer com que a sua Torá e mitzvot se elevem e não requer tshuva. Isso não depende aqui, ele não fez, na verdade, nada de errado. Faltou acentuar o lado certo, faltou sentimento, envolvimento, mas não é que ele fez algo errado, egocêntrico e etc., usando com segundas intenções, etc.
Então, como ele não fez nada de errado aqui, ele não requer tchuvá, isso não depende de tchuvá, de arrependimento, penitência ou retorno a Deus. mas sim, אין הדבר תלוי בתשובה, אלא מיד שחוזר ולומד דבר זה לשמה, הרי גם מה שלמד בסתם מתחבר ומצטרף ללימוד זה ופרחה לעילה, מאחר שלא נתלבש בו עדיין שום קליפה דנוגה, ולכן לעולם יעסוק אדם וכולי. Então, isso que ele nos disse, a pessoa estava agindo de forma neutra, então o critério para a elevação do seu serviço a Deus não requer chuva assim que ela volta e estuda esse mesmo conteúdo da Torá com intenção autêntica. Então, talvez ela estudou muita coisa no mecânico, sei lá, sem o sentimento ideal. Depois, quando ela recapitular esse estudo, der uma repassada nesses estudos que ela fez assim só por fazer, o que vai acontecer? Quando ela retomar esse mesmo conteúdo com intenção autêntica, então tudo que ela estudou com intenção neutra, que estudou só para estudar, sem estar consciente da grandeza espiritual disso, da divindade, etc. Mas agora ela retoma esse estudo, repassa esse estudo com a devida intenção, então se fala que agora isso se junta a esse novo estudo autêntico e voa para o alto na expressão mística com ele, ou seja, todas aquelas talvez dezenas, centenas, se não até milhares de horas que ele dedicou ao estudo da Torá, mas fez isso de forma neutra, só no piloto automático. Agora, quando ele repassar, vamos dizer que agora leve, 100 horas para ele repassar todo esse estudo de todo esse tempo. Mas nessas 100 horas, na hora que ele repassa esse estudo, ele resgata também as 1000 horas ou mais, ou todo aquele estudo que estava acumulado, que não estava no campo da Klipá, não estava preso no campo negativo, uma vez que ele não fez isso com intenções egocêntricas ou negativas. Ele simplesmente faltou, não houve aqui o sentimento ideal. Agora que sim, ele estuda com o sentimento ideal, ele acaba resgatando tudo isso, convertendo, trazendo de volta para o campo da Kedushá. Então, a tshuva não é necessária nesse caso, porque seu estudo neutro ainda não se enredara com nenhuma klipat noga. Não estava associado a klipat noga, de maneira que pode ser liberado sem tshuva. E, portanto, baseado nisso, quando se trata do grau mais baixo de inautenticidade, a mera ausência de kavaná, o grau mais baixo, que é aquilo que nós falamos, não há nem o sentimento gerado pelo intelecto, não há nem o sentimento espontâneo, instintivo, manifestando o que a pessoa tem dentro de si. Aqui não há nada. E, portanto, não é que há algo de negativo. Há uma mera ausência de kavaná, que não é pouca coisa, como já vimos. Mas nesse caso podemos claramente dizer que o indivíduo deve sempre ocupar-se do estudo da Torá, mesmo sabendo que às vezes estamos fazendo isso de forma mecânica, mesmo sabendo que nem sempre a gente tem toda a conscientização da grandeza espiritual disso que estamos fazendo, mas devemos perseverar, devemos continuar estudando a Torá, cumprindo as mitzvot. Ele deve sempre ocupar-se do estudo da Torá e cumprimento das mitzvot, pois assim, por assim dizer, o dano é menor. Porque mais cedo ou mais tarde ele vai se imbuir da autenticidade, do sentimento genuíno, e vai repassar por isso, e vai resgatar tudo isso, vai trazer, ou seja, vai elevar. Não é que isso não está no cativeiro, não está exilado nas clipot. Está faltando a elevação, e ele vai conseguir alavancar tudo isso retroativamente. Uma vez que não há enredamento na clipá, nem exigência de tshuva, porque ele não fez nada de errado, apenas faltou o sentimento certo ideal. Então apenas o que falta para ele é apenas em uma nova sessão de estudo da Torá com intenção correta, ele vai poder elevar tudo aquilo que ainda carecia de elevação. Ele conclui nos dizendo: o mesmo é válido para a oração sem concentração.
conforme como está escrito no Zohar, que existe esse mesmo conceito, ou seja, a pessoa que rezou, fez algumas rezas sem tanta concentração, sem absolutamente intenção, então, a pessoa simplesmente tem que rezar de novo uma reza com concentração, e diz o Zohar que dessa forma todas as suas preces anteriores feitas sem concentração também serão elevadas, como está escrito no Zohar, com aquela reza com concentração que ele fizer depois, ele consegue elevar, fazer subir todas aquelas rezas anteriores que ele fez sem a concentração que deveria ter. Portanto, a gente vê que a tchuvá só é necessária para retirar algo negativo, uma mácula, uma mancha da pessoa, quando a pessoa fez algo mal ou teve um interesse negativo, que então ela se associou ao campo da clipá. Porém, quando a pessoa estuda sem, por exemplo, estuda a Torá sem intenções, benefício pessoal, etc., então, nesse caso, se diz, não é que a Torá está no galut, que ela está aprisionada na clipá, não, apenas faltou a intenção mais autêntica, genuína. Nesse caso, uma vez que não há esse vínculo com a clipá, falta só o sentimento positivo que careceu naquele momento, estudo lishma, por isso que ela não subiu, não se elevou essa Torá, essa mitzvah. Então, nesse caso, já vai ser suficiente que a pessoa volte a repassar esse estudo de uma forma lishma, de uma forma autêntica, imbuído da santidade da Torá, e etc., e assim ele vai elevar tudo o que ele estudou também no passado. Por isso aí é óbvio que sempre a pessoa não deve se abster do estudo, mesmo enquanto ele ainda não chegou à melhor de todas as boas intenções, mas que não se prive de estudar, vai estudando, porque esse estudo vai acabar sendo bem direcionado, não só útil, mas tendo toda essa elevação. E a mesma coisa também em relação à reza, mesmo que às vezes algumas rezas são feitas sem a devida kavaná e talvez vão se acumulando, mas diz o Zohar, depois quando fazemos uma reza com kavaná, com intenção e devoção, isso serve para elevar também todas as rezas anteriores.